Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como tá por aí? Tudo certo? Vamos falar de política, vamos falar do que chocou o Brasil e que está fazendo o Congresso agora ferver, que é essa mega operação que ocorreu no Rio de Janeiro semana passada e que está mobilizando as nossas autoridades políticas a tomar medidas mais drásticas contra as organizações criminosas. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com o deputado federal do União Brasil, o Coronel Assis, que é o nosso mandante lá da Segurança Pública, que ele vai destrinchar com a gente essa lei antifacção que chegou no Congresso na última sexta-feira. Eles ainda vão analisar, mas já tem uns pontos que dá para a gente entender mais ou menos o que os deputados querem trabalhar nessa situação. Tudo bem, comandante? Opa, tudo bom, Grace? Beleza? Uma honra poder estar aqui hoje aqui na RD TV Cast aqui, uma grande oportunidade de podermos falar um pouquinho aí do trabalho e tudo mais, né? Pois é, coronel, nosso deputado, eu acostumado a chamar o senhor de comandante. Deputado, a gente se deparou com essa operação, eu acho que já foi muito bem explorada pela imprensa, essa questão, infelizmente, desses fatos. 121 pessoas mortas, sendo 4 policiais, e aí tem um balanço, né? A polícia identificou 115 suspeitos mortos. Como que o senhor, que é um caveira, foi comandante da Polícia Militar, tem um currículo bem que a gente não precisa nem falar muito, avaliou toda essa operação? É normal no nível daquilo? Com certeza. Eu acho que a operação foi uma operação extremamente exitosa, né? Nós temos notícias de inteligência que dizem que tem 1.500 soldados do tráfico ali dentro daqueles complexos, né? Só para você ter uma ideia, foram apreendidos mais de 100 e tantos fuzis, pistolas, submetralhadoras. Nós tínhamos drones lançando explosivos em cima de policiais, né? Então isso aí mostra e demonstra, né, que aqueles camaradas que estiveram, né, aqueles 100 e tantos criminosos, né, bandidos que morreram ali, realmente morreram porque promoveram um enfrentamento ao Estado, né? À questão da segurança pública, né? E, lógico, a gente lamenta a morte também de 4 policiais, sendo 2 civis, 2 policiais militares do BOPE. Inclusive, falei com um amigo meu do BOPE agora no domingo. Ele estava falando que ainda tem outros policiais do BOPE que estão feridos, estão em recuperação, né? Mas a operação ela foi muito bem sucedida. Só que aquela história, né, Grace? O Estado brasileiro, né, ele luta numa situação dessa aí por uma questão de soberania, porque aquilo lá que acontece no Rio de Janeiro, aquele domínio territorial, físico, com barricadas, com certeiras, com homens armados de fuzil, garantindo, né, ali a questão do território, é justamente, né, um enclave de micro-soberania, onde quem manda é o poder paralelo, é o crime. E toda vez que o Estado investe ali, ele não vai ser recebido com flores, de maneira alguma, né? E se a gente for pensar a nível de Brasil, né, o Brasil morre cerca de 40 mil brasileiros por mortes violentas todo ano, né? E desses 100 e tantos criminosos aí, bandidos que morreram lá nessa ação, quantos desses 40 mil eles não mataram? Quantos eles vão deixar de matar, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser analisada. E vou mais além. Nós vivemos 2 guerras. A guerra, né, pela questão de retomada do território, de entregar isso de volta ao cidadão, à pessoa que mora na comunidade, e a Segunda Guerra, que é a guerra informacional, né, onde esses mesmos criminosos trabalham até conceitos, né, não sei se deliberadamente ou sem conhecer isso, mas conceitos até de operações psicológicas. Vocês viram ali as pessoas, né, retirando as roupas de combate, né, as botas de combate, as vestimentas que caracterizavam aqueles mortos como pessoas que estavam no enfrentamento e colocando eles ali somente de cueca, tentando talvez reproduzir fotos impactantes, como foi lá no Carandiru e outras coisas, para tentar trazer esse sentimento ao cidadão. Mas as pesquisas estão aí, né? Nós tivemos pesquisas lá que dizem que os moradores de comunidades chegam aí numa aprovação gigantesca da operação. Isso mesmo, Coronel. E, saiu agora no último domingo a pesquisa da Datafolha. E aí, foi falado lá dos moradores da Grande Rio, né? 57% consideraram, os moradores do morro lá do Grande Rio, consideraram a operação um sucesso. 57% dos moradores que vivem lá. Viu? Então, foi bom. Aí eu queria que o senhor analisasse, a gente olhando assim, essas imagens são do Fantástico, algumas são exclusivas lá da operação, tem até o Guerreiro aí. Um policial puxado, né? baleado ali. Baleado. Né? A gente olha assim, né, coronel, e a gente fica, isso é aonde? Isso é
Isso é na Ucrânia, né? É na faixa de Gaza, né? Como Não. que você analisa essas imagens? Eu ainda analiso com muita preocupação, né? Isso aí mostra que o Brasil perdeu, né? Nós hoje não temos mais soberania dentro desse território, né? Você tem pessoas ali armadas com armas de guerra, armas que em qualquer lugar do mundo, né? O camarada tá usando, nós temos policiais ali em deslocamento, ali rastejando ali. E pra você ver, foram muitos que foram presos, né, que se entregaram, né, e que foram presos e vão enfrentar a justiça. Agora, quem promoveu o enfrentamento, infelizmente, é isso, né, vai pra vala, não tem conversa fiada, porque o policial tá defendendo a vida dele. Você viu a dificuldade ali do policial, o policial do BOP teve que fazer um rastejo, ir lá, arrastar o corpo do companheiro que estava ali já quase sem vida, né, então tudo isso mostra que o planejamento para essa operação é um planejamento muito bem feito. Você vê que não teve uma baixa de pessoas que são trabalhadores, cidadão, né, e sim de criminosos, que se tivesse, com certeza isso já teria sido descaracterizado totalmente. E a questão também da injustiça, né, dos ataques que o governador Cláudio Castro sofreu, né, eu acho que o governador ele fez o que tinha que ser feito, né, e lógico que esse tipo de situação é uma situação que inspira cuidados a nível de Brasil, né, e o que nos deixa pasmo é justamente a inércia do governo federal, né, o governador tinha feito pedidos de blindados, tinha feito pedidos, né, para ajuda. O próprio chefe da Polícia Federal, numa coletiva, juntamente com o ministro Lewandowski, disse que a inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro entrou em contato com a inteligência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde ela solicitava apoio para essa operação. E eles fizeram uma análise e viram que não era o caso de apoiar. E não apoiaram, né? Então, realmente, o governo federal deixa a desejar com isso, né? E agora, lógico que isso traz um prejuízo. Se nós voltarmos ao passado, Grace, você vai ver que naquela operação onde o governador era o Cabral, que era aliado da esquerda, eles mandaram blindados e isso não foi passado por PGE, por PGR, né, por análise jurídica de emprego de tropa, não. Foi que talvez, na época, né, as informações que correm, é que foi através de uma ligação, né, e foi chegar lá os blindados dos fuzileiros navais e apoiou naquela operação da retomada lá do Complexo do Alemão, né, que foi uma operação emblemática também, né. E lógico que esse tipo de situação ela tem que ser analisada com muita frieza dentro do país e o país tem que acordar para isso, né? Nós não podemos ter no nosso país, né, um local onde o Estado não manda, né? E assim, é uma crítica a nível internacional. Eu vi até o presidente Bukele, né, dizendo que ele não consegue entender como é que num lugar como esse existe um enclave de micro-soberania onde existe, quem manda é o crime, né? Agora sim, coronel, a polarização ela atrapalha a integração das forças policiais, porque nós estivemos aqui, inclusive no seu comando, e até quando o senhor era adjunto da CESP, o senhor conhece e acompanha muito bem, houve nessas gestões anteriores aqui em Mato Grosso, em que os índices de violência eram baixos. Muito menores do que são hoje. Porque tinha integração Exato. das polícias. Exato, e vou mais além, né? Eu acho que a nível de Estado, né? O Estado do Mato Grosso ele sempre foi exemplo de integração, né? Nós sempre trabalhamos junto com as outras forças, isso nunca não foi assim, né? Mas isso se tornou, né, de uns 10, 20 anos, 10, 15 anos para trás aí, a gente conseguiu promover esse tipo de situação, né? E eu fico muito preocupado quando a gente vê um governo federal entrar com uma PEC, né, da segurança pública para tentar promover, né, um comandamento por parte do governo federal em relação aos governos estaduais. E a gente sabe que não precisa de PEC para isso, né? Essa operação Carbono Vivo aí, não sei se você chegou de acompanhar, ela houve uma cooperação interagências de agências do Estado, do governo federal, sem precisar de PEC, né? Então nós vamos gastar uma energia desgramada, né? Estamos gastando essa energia lá por causa de uma PEC que o governo mandou e que com certeza não falava nada em relação a isso aqui, nem isso falava, né, do combate à questão do crime organizado. Era uma PEC muito mais, vamos dizer assim, procedimental, de querer promover aí um processo de transição de informações, coisas que não precisa de PEC. Nós precisamos talvez de uma regulamentação, nós precisamos talvez de um entendimento, né, entre essas governanças, né, federais, municipais, estaduais, e isso é perfeitamente capaz de construir, porque eu falo para você, em segurança pública não pode haver ideologia, não pode haver partidarismo. Nós temos que tratar polícia contra bandido, bandido que oprime cidadão. Esse é o monte. Se não for assim, com certeza fica complicado. Entendi. E aí, agora, na sexta-feira, ele enviou para vocês o projeto antifacção, né? Exato.
né? E a polarização vai atrapalhar ou vocês vão se debruçar nisso? Nós vamos debruçar, como a gente debruçou nessa questão da PEC da segurança pública. Agora, vamos pegar o projeto, vamos ver o que tem de bom, o que tem de ruim, o que nós podemos aprimorar, né? Nós estamos falando aqui no off, aqui aquela hora, né? Essa questão aí, né? De levar, né, penas de 12 a 30 anos, né? Eu acho que é uma situação que tem que ser analisada, eu acho que é plausível, né, jogar para isso, porque Como hoje, se você... Hoje, para você ter uma ideia, um homicídio simples hoje a média é de 12 anos de condenação no Brasil todo, né? Então o cara fica, vamos dizer aqui, 4 anos ali, né? E se ele ler livro, estudar e trabalhar, com 3 anos e pouquinho ele está na rua no semiaberto, né? Infelizmente, nós precisamos mudar essa situação. Nós conseguimos aprovar uma legislação muito importante lá, que foi a questão do cumprimento de pena, de 80% do cumprimento de pena no regime fechado para quem cometer crime hediondo e para quem for líder de facção criminosa, né? Então o cara vai ter que ficar com 80% dentro do regime fechado e depois progredir para o regime semiaberto. Isso também eu acho que nós temos que tentar revisar, né? Vamos pegar essa legislação, vamos ver se tem alguma coisa aqui, mas eu quero, né, tratar sobre a lei de execuções penais também, essa questão de o cara cumprir um percentualzinho e sair para o semiaberto. E desse semiaberto ele vai para o aberto, né? Então hoje no Brasil tem 3 tipos de cadeia. A cadeia de verdade, que é o regime fechado, a cadeia, né, de mentira, que é o regime semiaberto, e a absolvição, que para mim é a regime aberto, a absolvição, né? O cara foi condenado no regime aberto, ele nem tornozeleira usa, né? O cara foi condenado a 3 anos e pouco no regime aberto. Pô, mas ele vai ficar 3 anos preso? Não, ele está condenado, mas no regime aberto, no regime fechado. Não, ele vai estar condenado, mas no regime aberto. Isso é difícil até de você explicar para alguém que é de fora do Brasil, né? E aí, eu vou mais além, Grace. Eles pegam o número de quem está no fechado, quem está no semiaberto e quem está no aberto, junta tudo e fala, o Brasil tem uma superpopulação carcerária. Um absurdo, né? Essa política de desencarceramento que hoje está no executivo, está no judiciário e também está no legislativo. Isso tem que ser combatido. Talvez essa legislação antifacção aqui seja uma oportunidade de nós combatermos a política do desencarceramento que hoje existe no Brasil. Lembra do projeto Pena Justa, né? Na verdade, nós temos que fazer um projeto chamado Pena Dura, né? Onde o cara roubou, fica preso, matou, fica preso mais ainda, né? Estuprou, fica mais preso ainda, só ficar estação química, né? Aí nós temos pena justa. Pena justa é a institucionalização desse desencarceramento, né, levado a efeito aí pela justiça, né, pelo executivo, por alguns membros lá do legislativo. Um absurdo. E o senhor apontou para mim, antes quando a gente estava conversando, a questão da comprovação de empresas sobre uma questão justamente que eu acho que essa aqui é uma oportunidade também, da gente tentar mudar algo dentro do processo penal na questão do ônus da prova, né? Por exemplo, hoje um camarada é preso e ele tem uma rede digamos, de postos de gasolina onde ele lava o dinheiro da facção, né? E nós, né, o Estado que tem que provar que aqueles postos de gasolina foram adquiridos de forma ilícita para poder fazer a tomada dele, né? Existem alguns instrumentos que os nossos policiais, os nossos magistrados utilizam para tentar fazer isso. Mas se nós invertermos o ônus da prova e falar, não, se a gente tiver indícios que isso foi adquirido de maneira ilícita, quem vai ter que provar que foi ilícito é você. Enquanto isso, o Estado vai sequestrar, vai leiloar e esse dinheiro vai ficar depositado onde a gente vai estar investindo em saúde, investindo em educação, investindo em esporte, enfim. Tipo, vamos dar um exemplo prático, Coronel. Quando apreende um celular numa operação aqui no bairro, vamos supor, tu estoura uma boca de fumo e aí tem um monte de celular dentro dessa boca de fumo. Que eu me lembro, se eu tiver, o senhor me corrige. Aí o que tiver ali de objeto eletrônico que não tiver nota fiscal, os policiais pegam, não é isso? Exato. E aí vamos supor que lá tem coisas que a pessoa comprou na loja. Exato. Aí a pessoa tem que apresentar lá na delegacia a notinha. Exato. É isso que o senhor está querendo? É isso mesmo, justamente. Isso já acontece nos pequenos delitos, Só que isso num crime maior. Né? Então, nos pequenos delitos já acontece. Aí justamente. com a organização criminosa, não. Não. Hoje, quem tem que provar que o cara adquiriu de forma ilícita é o Estado, através das provas, das investigações, né? E eu acho que se nós conseguimos inverter isso para esses casos, né? Eu não digo para todo caso, né? Mas para esses casos aí, realmente, dentro desse pacote, acho que já é um avanço para nós, né? Eu estava falando para você que hoje, para você ter uma ideia, as pessoas, nós não temos uma previsibilidade de punição na lei brasileira, é imprevisível, né? No homicídio simples é de 6 a 20 anos, né? Então tem cara que vai levar 12, tem cara que vai levar 10, tem cara que
que vai levar 9, tem cara que vai levar 8 anos e meio. Então não é previsível, né? Hoje a legislação brasileira ela deixou de ser ágil, ela deixou de ser previsível, ela deixou de ser crível e ela não é eficaz, né? Então, para isso, essas medidas que tem que vir, a gente tem que analisar para tentar atingir esses quatro princípios da legislação para entregar justiça ao cidadão. Porque se a gente partir para um outro lado, você vai ver que na justiça do crime, né, ela é informal, ela é ágil, ela é previsível, ela é crível, ela é eficaz, só que ela é extremamente brutal, né? E para muitas pessoas que estão, né, no caso do Rio de Janeiro lá, no caso de outros lugares do Brasil, vivendo sobre o domínio do crime organizado, eles acham que isso é legítimo. É paradoxal, mas isso é verdade. E, Coronel, como a integração das forças nessa operação, a falta dela foi ridícula mesmo, né? Porque todo mundo estava sabendo que estava descontrolada essa situação do criminoso praticar crime nos seus estados e subir lá. Inclusive, lá virou a Suíça, né? Inclusive, né, comandante, tem informações de que o assassino do policial sargento, militar aqui subiu o morro lá. Dizem que tá lá, né? Existem essas informes aí, né? Então, tipo assim, aí era para ser bem mais integrado, porque todos os estados estavam sendo penalizados. Com certeza. Ali. Hoje, na verdade, o Rio de Janeiro exporta, né? Tudo quanto é coisa de ruim para o Brasil todo, né? Se você vê aqui, lá os caras cobram, eles exploram os recursos ilícitos, que é a venda de droga, armas, essas coisas, e exploram de maneira criminosa os recursos lícitos. É o gás, é a água, é a internet, né? São as vans, são o serviço de mototáxi, tudo isso é explorado hoje pelo crime. E isso é exportado para cá, né? Nós tivemos agora, há pouquinho tempo aí, uma operação do GAECO, né? Uma belíssima operação, que eles estavam cobrando taxa da água, dos garrafão de água, dos revendedores, né? Então isso mostra que aqui também nós temos um domínio por parte das facções criminosas, mas de maneira oculta, de maneira velada, de maneira dentro de um ponto ameaçador das pessoas, mas existe. Né? Existe, e isso nós precisamos combater, né? Esse combate através de investigação forte, através de legislação forte, onde você possa, né, sequestrar bem dessa pessoa, que ela tem que provar que aquilo lá é dele, que não foi adquirido de forma lícita, não ilícita, e eu acho que isso aqui é uma grande oportunidade para nós da oposição. Certo. Para a gente encerrar, comandante, queria falar com o senhor sobre terrorismo, porque era uma pauta que, quando o senhor já estava no comando, a gente até conversava bastante sobre essa legislação do terrorismo. Hoje, o que é terrorismo no Brasil, na Constituição? Hoje, na verdade, eles vão falar que o terrorismo é justamente aquela ação que promove o terror, né, e que você tem ali, né, um impacto de questões religiosas, ideológicas. Foi essa legislação que foi passada na época do governo da Dilma, né, porque na verdade eles tinham essa visão de que isso traria prejuízo aos movimentos sociais que eles tanto protegem e defendem, né? Mas só que isso já ultrapassou todos os limites. Isso que aconteceu, esse é terrorismo puro, né? O que acontece, né, é terrorismo. Se a gente for pensar em qualquer estado livre, né, democrático da ocidental, isso é caracterizado como terrorismo. Se você for pegar agora, esses dias atrás aí, né, o Paraguai parece que já declarou o Comando Vermelho, né, as facções como terroristas, a própria Argentina da mesma forma, e outros países estão seguindo a mesma lógica. El Salvador, né, lá as pandilhas, que são as facções, são organizações terroristas. Tanto é que o presidente Bukele criou o CECOT, que é o Centro de Contenção do Terrorismo, que é onde já tem lá quase 30 mil, né, presos, né, que estão lá. Inclusive, eu fiz uma visita lá no início e agora eu fui escalado junto com uma equipe de deputados federais para fazer uma nova visita e participar de um congresso que vai ter em El Salvador, onde nós iremos novamente constatar ali os avanços e o que é que eles conseguiram fazer de melhorias na segurança pública daquele país. O que o senhor acha da prisão dos líderes dessas organizações criminosas, tipo PCC, Comando Vermelho, de eles ficarem mais enclausurados? Eu acho lindo, né? Tem que ser isso aí. Só para você ter uma ideia, os caras queriam investir 20 bilhões de reais no Correio, correto? Isso. Eu fiz um cálculo. Com 20 bilhões de reais, você dá para construir 48 presídios federais de segurança máxima. 48. Dá para você manter esses presídios por 8 anos. Por 8 anos. Sabe quantos líderes de facção nós conseguiríamos custodiar nesses presídios? 12 mil líderes de facção. Aí sim eu pergunto para você, qual é a prioridade do governo Lula? Botado 20 bilhões dentro do Correio, uma empresa que tem o seu serviço
que é relevante, Sim. mas que está sucateado, que eles acabaram com ele, né? E que eu entendo que seria um grande avanço, talvez se a gente fizesse uma concessão, uma privatização desse serviço, como acontece em outros locais do mundo, e com 20 bilhões, além de você poder fazer isso aí, de repente, não quero fazer presídio, então faz escola, dá para fazer um monte de escola, dá para fazer creche, dá para fazer hospitais de médio porte e aparelhar o país, mas 20 bilhões lá. Mas o problema hoje, infelizmente, se você pegar todas as pesquisas atuais, Grace, você vai ver que segurança pública está no topo, né, das reclamações, das pautas dos brasileiros. Eu acho que com 20 bilhões nós faríamos 48 presídios de segurança máxima e manteríamos esses presídios por 8 anos cada um. Agora vamos falar com o seu eleitor aqui. Como que vai ser Brasília essa semana? Esse projeto vocês vão analisar? Junto à imprensa está falando, aí o senhor fala para mim se é isso também, porque fala que tem o projeto antifacção e também tem as pautas de segurança de vocês que vão acelerar com isso aí. Nós estamos tentando ver isso, né? O presidente Hugo Mota, ele é muito sensível a essa situação. Semana retrasada nós aprovamos um projeto de lei meu, né, que cria o crime de domínio de cidades, né, classificando ele também como crime hediondo, para que eles tenham todos esses prejuízos na parte da legislação, na parte do julgamento, na parte do processo, né? É um projeto muito bom, que são aquelas quadrilhas organizadas que fecham cidades, dominam cidade com fuzis, com um monte de coisa, e isso não era capitulado dentro do Código Penal brasileiro, e hoje já né? Tá lá no Senado para ser votado. Tem outras pautas que nós já falamos com o Hugo também, para ver se a gente consegue passar, para poder também combater o crime, valorizar os policiais, né? Tem pautas que são de valorização, questão de descontos salariais durante a aposentadoria, outros projetos aí que nós estamos lutando lá firmemente para isso, e também tem a questão da PEC da segurança pública, né? Onde, com certeza, muitos às vezes mas você é contra a PEC da segurança, do jeito do texto que eles trouxeram do governo federal, sou contra. Por quê? Que é lá, porque a PEC da segurança pública, eles queriam centralizar o poder lá no governo federal, né, tirando dos estados. Nisso eu sou contra, pô. Quem for a favor disso é um completo ignorante de segurança pública ou promove uma negação criminal dentro do país. Então vai ter que alterar o texto para ver se... Já estamos alterando, do jeito que veio não vai ficar, né? Isso já está pronto, e mais do que isso, né? Eu coloquei uma sugestão para o relator, que é um deputado lá do Pernambuco, onde a ideia nossa é criar um chapéu constitucional para poder tratar os criminosos, faccionados, líderes de facção de forma diferente dentro do Código Penal, do Código de Processo Penal e lá na Lei de Execuções Penais, né? Porque se qualquer coisa que a gente possa muda hoje aqui, nessas leis infraconstitucionais, Grace, alguém entra com uma ação, né, no partido desses aí, de esquerda, entra com uma ação no STF, o STF fala que está ferindo o princípio constitucional da dignidade humana e derruba essa lei, como aconteceu com a questão lá da lei de crimes hediondos, que falava que o cara que cometia na década de 90 um crime hediondo, ele tinha que cumprir o tempo da pena dele no regime fechado, e os caras derrubaram dentro do julgamento no STF, dentro desse chapéu constitucional do princípio da dignidade humana, e hoje qualquer um comete qualquer crime no Brasil, hoje tem direito a essa famigerada progressão. Nós estamos lutando para mudar isso aqui, para ter critérios, né, para dificultar ainda mais a progressão. Eu acho que tudo isso é uma oportunidade, né? Eu acho que nós, como parlamentares, como membros de segurança pública, nós temos que fazer esse serviço, tentar entregar isso, que é algo palpável para a sociedade e que vai pelo menos dar um alento de justiça, né? Não é igual acontece nesses territórios ocupados, onde eles calam as vozes dissidentes, né? E não deixam ninguém que possa aí contrapor a sua narrativa. Sem partido, aí não tem partido, aí é questão de ter. Com certeza, mesmo. Isso não existe partido. Eu desafio qualquer colega que tem dentro do aspecto, né, partidário da esquerda defender esse tipo de situação. Eu desafio. Estou pronto para o debate, para quem quiser debater sobre isso. É inadmissível pensar que alguém que foi votado, né, possa defender pessoas que promovem, né, um domínio, né, e subjugam pessoas em comunidades, em bairros. Isso é um absurdo. O senhor acha que até que dia a gente já tem uma resposta aí desses projetos, a sua convivência lá no Congresso? Como que é o trâmite? A PEC da segurança pública, o presidente Hugo Mota deu uma declaração que quer ver se consegue votar este ano ainda. Nós temos pouco tempo, né? Nós temos só o mês de novembro, dezembro aí. Eu tenho uma PEC muito importante também, que eu sou relator na CCJ, e nós vamos ver se a gente consegue votar também este ano, que é a PEC que promove a redução da maioridade penal, né? Então, eu acho que o texto está muito bom, eu acho que a gente vai conseguir uma aprovação bacana com isso aí também, um avanço dentro desse tipo de situação, que é um anseio do brasileiro, viu? Hoje é um anseio do brasileiro também essa questão.
Não, eu acho que assim, nós estamos construindo um texto onde, para determinadas situações criminais, eles vão responder, vão pagar como se fosse um crime de adulto. Só que não dentro da cadeia de adulto, para não misturar, e também separado dos outros adolescentes e crianças que não cometeram um ato infracional, não dentro desses tipos criminais que serão elencados dentro dessa legislação, né? Então eu acho que é um texto muito bom. Esse texto ele já passou na Câmara, inclusive, né? Ele já foi, né, lá na Câmara, foi votado com uma votação de 300 e tantos votos, né? E foi para o Senado, mas lá no Senado o texto caducou e a PEC se perdeu, né? Então, para você ver como que o trabalho legislativo é complicado, né? Você faz aqui, manda para lá, e se lá não agilizar, esse texto é caducado e nós perdemos todo o trabalho que foi feito aqui. Estamos fazendo um retrabalho hoje, que você vai ter que convencer todo mundo novamente, né? Então, acho que o trabalho é esse. E o senhor, como policial, e quando o senhor estava lá no comando, e eu lembro que nos seus discursos, né, quando tinha operação, falava, a gente prende e a justiça solta. Exato. E aí hoje o senhor é deputado, a gente fica até meio desiludido, não fica? Com certeza, na verdade houve um desmonte do sistema de justiça criminal brasileiro, e isso num período aí de 30 anos, né? Eu tenho 58 anos de idade. Se eu voltar 30 anos atrás, eu não tinha percepção do avanço criminal, do avanço da violência, dessas facções que hoje são 88 facções muito bem já catalogadas, desenvolvendo a atividade ilícita no nosso país. Nós não tínhamos isso, cara. Esquece. Mas a lei é a mesma. Não mudou, não. O que mudou foram entendimentos, jurisprudências e decisões, principalmente, né, vindas dos tribunais superiores, leia-se STF, STJ. E aí, eu falo para você, o nosso magistrado que está aqui embaixo, o juiz, que vai dar uma canetada e às vezes ele quer prender o cara, mostrar que o Estado tem força, não consegue porque vai estar tomando uma ação ilegal, porque já tem um julgado aqui, que é uma jurisprudência, que vai tornar a ação dele ilegal. E aí eu falo para você, complicado, né? Se nós não tivermos a cabeça pensando com a base aqui, você desmonta o sistema de justiça criminal. E isso foi gradativo, não foi da noite para o dia, não. Então, com certeza, não vai ser da noite para o dia que nós vamos mudar isso também. Por isso que nós temos que ter pessoas que têm essa percepção, essa capacidade para poder estar no Congresso lutando e falando sobre isso. Porque, infelizmente, hoje tem pessoas lá que têm esse viés de defender e achar que o criminoso é um coitadinho, vítima da sociedade, que está lá porque não houve oportunidade de vida. E nós sabemos que isso é mentira, né? Nós sabemos que isso é mentira. Você tem 5 irmãos, um vai para o crime, são 4 trabalhadores. Pronto. Coronel, obrigada, viu? Obrigado mais uma vez aí. Bom trabalho para o senhor lá, que o senhor possa, junto com a nossa bancada, fazer esse combate às organizações criminosas avançar. Estamos trabalhando muito. Forte abraço a todos. Gente, obrigada pela participação de vocês. Segue o Coronel Assis nas redes sociais e segue a gente também. Segue o Coronel Assis aí para você ver, né, como que vai ser esse trabalho, que ele produz bastante conteúdo. Você vai saber como vai ser essas tratativas do projeto antifacção aí do nosso presidente Lula. Um abraço. Tchau.